Como é que é, malta? Estamos aí para mais um episódio, o episódio 24. Dai o props ao Inox pela conquista do Sporting na Taça de Portugal, por ter sido host da semana passada. Portanto, aí big up ao nosso boy. Yeah. Depois, do lado direito também, o Brother Conte. Malta. E lá ao fundo, o nosso Brother Sérgio. Hoje, ao contrário do que temos vindo a fazer, não vamos colocar 3 questões, neste caso uma direcionada para cada rapaz que está aqui a fazer o podcast. Vamos falar da final da Taça de Portugal com 2 questões para toda a gente. A primeira vai para vocês comentarem aquilo que foi uma observação feita por Jorge Jesus em dezembro, a dizer que este é um bom ano para Sérgio Conceição aproveitar para ganhar todos os títulos aqui em Portugal, sendo que depois acaba a época e a única coisa que o Sérgio Conceição, juntamente com o Porto, acabou por conquistar foi a Super Taça de Portugal. Portanto, quem é que se quer chegar à frente para começar a falar aí do tema? Jorge Jesus previu, Jorge estava com as mãos do Sporting quando disse aquilo, que era um bom ano para conquistar tudo. Um bom Sporting, era um bom ano para ser campeão e não foi. O que aconteceu ao Porto? Levou bola. O Porto levou bola. Mais nada. Diga-me fora. Em cima falaste desta. Eu acho que pronto, é uma coisa a Jorge Jesus a pegar, agora a picar o Conceição. Também na esperança um pouco de que se calhar as coisas no Sporting e no Benfica corressem mal e o Jesus ficasse lá. Agora aqui a questão é que se calhar, acho que era um grande erro, mas poderá ser Jorge Jesus a substituir o Conceição. Na minha opinião, acho que é um erro e acho que Conceição, apesar de tudo, deve continuar no Futebol Clube do Porto, porque é para mim o treinador a Porto, o treinador que conhece o balneário, um treinador que dá 2 berros e fica tudo em sentido e, portanto, é o treinador certo para o Futebol Clube do Porto. Já com Jorge Jesus, a conversa seria outra e até que ponto também o Porto tem neste momento dinheiro para investir, como nós sabemos que o Jesus gosta de investir. Portanto, será curioso ver se não vai ser mesmo Jorge Jesus a tentar fazer o que o Conceição não conseguiu. Eu acho que a situação do Jesus, acho que todos já conhecemos o Jesus e sabemos o que é que ele costuma fazer em Portugal, o que é que costuma dizer e acho que não podemos analisar, se calhar, num sentido tão simples do que o que é que ele disse. Porque, na minha opinião, quando eu li isso na altura, parecia-me uma certa provocação para o Porto. Basicamente a dizer que o Benfica e o Sporting é tão fraco que o Porto tinha mesmo de ganhar tudo. E acho que o Jesus é esperto o suficiente para fazer essa tal provocação e colocar ali em sentido, porque uma palavra do Jesus vai para grande parte de adeptos de futebol em Portugal. Por isso, qualquer pessoa em Portugal lembra-se disto e qualquer pessoa na altura leu isto e viu isto e basicamente assimilou, não, Jesus tem razão, o Porto realmente tem de ganhar. Por isso acho que alguma água vai correr, não sei se irá para o Porto ou não, mas alguma coisa vai acontecer. E acho que o Jesus, as palavras não foram assim tão simples quanto isso. Acho que não foi apenas um descrédito do Benfica e do Porto, foi mais um abre-olhos para as pessoas perceberem que realmente estava assim tão mal tudo. Então o Porto tinha mais que sentido de ganhar tudo o que houvesse, seja campeonato, 2 taças, e realmente depois as coisas não acabaram por acontecer. Não, porque é obrigação. Tem a obrigação de mostrar alguma coisa este ano. Aquilo é quase a mesma do ano passado. Sim, mas se fores a pensar, todos os anos os 3 têm a obrigação de ganhar alguma coisa. Mas há Mas sempre o um Porto, ano... porque o Porto não teve nenhuma crise. O Porto, podemos dizer que o Porto foi a única equipa estável durante o ano inteiro. O Benfica teve o Rui Vitória, que começou muito a mal, blá 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 blá. Depois os jogadores que foram buscar o Ferraris e Ferreiras e que nunca jogaram e que foi dinheiro mal gasto e blá 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 blá, percebes? E o Rafa custou 6 milhões e a pressão que não jogava. E de repente foi a decadência do Rui Vitória, a saída do Rui Vitória, a entrada do Lage e a implantação dos miúdos na equipa do Benfica, que eram miúdos e porque eram apostas, e depois o Rafa que ficou o futuro para o melhor homem do banco, né? O Rafa o melhor homem do banco, a jogar, quem entra joga faz diferença. Pronto, isto foi tudo do Benfica esta época. O Sporting foi o que foi em Alcochete, depois que não houve pré-época, perdeu a taça e blá blá blá, e depois foi o Peseiro com aquela equipa manhosa, depois foi o Peseiro, foi o Casa, e os jogadores, para os nossos jogadores, e mais uma vez o Sporting. Porto foi o quê, não é? Mas é tal cena, isso vai ao encontro da segunda questão que acho que faz sentido ser colocada agora, que é qual das equipas é que teve a melhor época. E imagina, eu percebo o que estás a dizer da obrigação do Porto e por aí fora, mas é aquilo que eu estava a dizer, eu acho que todos têm a obrigação de ganhar, ponto. Seja o campeonato, taças ou o que for, ou super taças ou o que for. A questão aqui é que eu sinceramente
não vejo uma má época do Porto. Pá, não vejo. Se tu me disseres, ganhou bola, é verdade. Mas para tu ganhares tens de estar na decisão. Ponto. E o Porto teve em Isso é um todas as fato, decisões. Então também o Sporting há 17 anos não faz má épocas, mano. O Sporting faz imobiliário todo. Não, mano, uma coisa é tu deixar estar na luta pelo título em dezembro, como aconteceu ao Sporting muitas vezes e como o Benfica podia ter estado se o Lage não tivesse entrado. Outra coisa, chegares à última jornada, podes ser campeão. Estás na final da Taça da Liga, estás na final da Taça de Portugal e repara, o Porto perde as duas no detalhe. Não foi porque o outro adversário foi superior ao Porto. Perdeu porque, ok, falharam penaltis, o outro defendeu e marcaram mais. Ponto. Isso eu E na concordo. Liga dos Campeões o Porto foi a equipa que chegou mais longe, portuguesa. Ou seja, não acho que seja um falhanço, sinceramente. Um falhanço total não é. É como estavas a dizer. Para se perder as finais tem que se lá estar. E acho que é um bocado um pouco o que se passou com o Benfica no ano do Kelvin. E o Vieira percebeu isso, que a equipa perdeu tudo, mas chegou lá. E no ano a seguir foi o que foi. Sim. Portanto, eu acho que daí eu dizer que o Conceição tem que continuar. Porque ele levou esta equipa às decisões finais. Ele tem feito muito com o que lhe têm dado. Não é assim Também tanto. é verdade. Sim. Ele pulou no Marega e fez o Marega jogador. Só isso já vale. Portanto, ele tem feito muito. Pá, e é um treinador que se sente. Sentiu-se isso na final da Taça. É um gajo que sabe o que é o Porto e percebe o Porto. Acho injusto todas as críticas que se estão a fazer. Tem atitudes para mim. Teve a atitude no final da Taça que não se colocou com o futebol português. E tem uma opinião muito própria. Mas enquanto treinador, acho que ele é a opção certa. Agora, em relação também à melhor equipa da temporada, para mim é o Sporting. Acho que depois de tudo o que se passou, sem pré-temporada, sem presidente, jogadores a entrarem em meia temporada, toda a gente a dizer que iam acabar fora dos lugares europeus, o facto do Benfica e do Porto estarem mais fortes, o facto do Braga não ter o Europa e supostamente ser candidato ao título, e a equipa acaba em terceiro, 2 troféus. Portanto, acho que é uma época excelente, com um treinador a meio, que ainda por cima nem é português. Acho que é uma época muito, muito boa para o Sporting, tendo em conta estas situações. Acho que é o grande vencedor desta temporada. Pá. É puxar. Diz lá o que tu queres dizer. Não. Tentava puxar a sardinha à minha brasa. Esse é um pouco ele que eu vou dizer. E de facto, pronto, acho que o Pão acabou por dizer tudo, né? Acho que o Sporting veio numa altura horrível e acabou uma época a dizer pronto, foi uma época boa pelas condições que tinha o Sporting neste aspecto. Mas também dá a destacar também o Benfica pela superação, obrigado, que teve perante. Aliás, o Benfica é pro superar 7 pontos. Se vamos ver o Rui Vitória, todos os anos o Rui sempre assim: 7 pontos, supera campeão. 7 pontos, pronto. Acho que é algo que é do Benfica, mas a mudança de treinador, a implementação de jovens na equipa, acho que para o Benfica foi um novo universo. Porque o Benfica, quando é que tínhamos um plantel, um 11 do Benfica com 7 portugueses? Há quantos anos que não vias isso? Acho que temos que pôr isto neste caso. Ok, na vida das dúvidas, pronto, o Sporting foi o boom. Mas acho que o Benfica não fica muito atrás, não ficar igual. Porque o Benfica saiu do mundo dele para ir para outros horizontes. Neste caso, para os jogadores jovens e a jogar. E foi campeão com isso. Não vou dizer que foi campeão nos últimos 10 pontos, porque não. Foram muitos jogos assim. Foi a Europa assim. Quando o Sporting também foi mais do mesmo, percebe o que quer dizer? O Benfica está habituado a superar os 7 pontos. O Sporting está habituado a mudar de treinador no meio da época. Está habituado a mudar de presidente, percebe o que quer dizer? Tipo, acho que é uma coisa comum. Mas, fora o drama da academia, percebe o que quer dizer que aconteceu, que é uma coisa que não pode acontecer no futebol, que aconteceu num grande clube europeu, com o Sporting. Eu acho que ambos o Benfica e o Sporting estão os dois, tipo, ok. Para mim são os dois, não há distinção. Vamos ver cada um de cada clube e vamos perceber que, tipo, de facto, ambos se superaram a si próprios. O Porto, pronto, infelizmente, não fez nada. Na minha opinião. Eu, de certo modo, concordo que tenha sido o Sporting a equipa portuguesa deste ano. Acho que não há muita coisa a explicar. 2 troféus ganhos, pode ter sido em penaltis, mas conquistaram-nos. E isso também requer algum conhecimento de causa. E, acima de tudo, o Sporting parece que se veio sempre também a superar, no sentido de, por vezes, ia buscar jogadores que já estavam quase acabados. No caso do Jefferson, no caso de outros que lá andavam, do Mathieu, que passou grande parte da temporada também lesionado, do Ristovski, que está sempre expulso, do
Luís Filipe, que veio a meio da época, achavam que ele não ia fazer nada, ainda marcou uns gols bastante importantes e foi bastante importante também agora na conquista da Taça de Portugal. E o Sporting, neste sentido, conseguiu-se organizar as armas e conseguiu perceber aquilo que eu também disse há muito tempo, que o Sporting pode ganhar as taças e tinha condições para as ganhar, porque acima de tudo são fases a eliminar. E quando são fases a eliminar, os três grandes em Portugal são muito equilibrados e o Sporting demonstrou um pouco mais de calma a ver as situações e a conquistá-las. Por isso o Sporting esta época, ok, com um título nacional pode ser mais importante, mas perante o que o Sporting viveu no último ano e nos últimos anos também, mas claro que é muito mais fácil falarmos só da Academia, do escândalo da Academia, o Sporting esteve muito bem e acho que tudo se deve graças ao treinador, ao Kaiser, que é um senhor do futebol e desde o primeiro dia que chegou até ao último manteve sempre a mesma postura, o mesmo discurso, sempre correto, sempre educado, e acima de tudo vou-me repetir novamente com muitas coisas que eu já disse anteriormente, que isto faz falta em Portugal. Os Kaisers da vida fazem falta em Portugal, porque eu não acredito que o Kaiser saiba mais de bola do que muitos outros treinadores que andam aí, mas sabe do lado humano e sabe estar. E por vezes isso é mais relevante do que o Sérgio Conceição ter grandes capacidades técnicas. Por isso o Sporting, esta época merece tudo. Eu agora vou ser uma beca polémica, porque a minha escolha não tem nada a ver nem com o Sporting nem com o Benfica, é o Porto, e por uma razão, porque da mesma forma como eu vejo os Juventus ou se calhar também para o Benfica, apesar do Benfica no ano passado não ter sido campeão, acredito que ganhar o campeonato neste momento não é suficiente, ou seja, é preciso querer ambicionar um pouco mais, ganhar o campeonato mais qualquer coisa, fazer se calhar uma boa prestação tipo europeia e por fora. Para o Sporting, percebo o que vocês dizem tipo da superação e o facto do que aconteceu ano passado e o Sporting ter voltado e ter ganho 2 taças, mas acho que tudo aquilo que aconteceu no campeonato podia ter sido pior se não houvesse tantos erros por parte do Braga. Ou seja, o Sporting podia acabar o campeonato em 4º lugar, longe do pódio, e se calhar estas conquistas das taças não iam ser tão bem vistas por ficar atrás do Braga, se é que me consigo expressar. E para o Porto, da mesma forma como o ano passado o Vieira foi criticado porque na parte do mercado de inverno não apostou no Benfica para ser campeão nacional e no final deu porcaria, como nós sabemos, eu acredito que este ano o Conceição, tal como o Conte estava a dizer, fez milagres com o que tinha, porque não pode chegar ao inverno, sai o Sérgio Oliveira, entra o Manafá, que não acrescentou a meu ver nada, o Pepe foi tirar a melhor dupla de centrais, que era o Filipe e o Militão, e nós sabemos de certeza absoluta que quando vem o Pepe era com a condição de ser titular, e depois, curiosamente, o gajo que falha o penalti agora na Taça de Portugal, que é o Fernando Andrade, também não percebi para que é que veio para o Porto, porque não acrescentar qualidade não foi de certeza. E mesmo com o plantel curto, quartos de final da Liga dos Campeões, campeonato decidido na última jornada, final da Taça da Liga, final da Taça de Portugal e conquistou a Supertaça. Podem-me dizer que dos 3 grandes, se calhar foi conquistou tantos títulos como o Benfica, mas a Supertaça comparativamente com o campeonato é diferente. Mas a meu ver, o Porto para mim foi a equipa que no global fez a melhor época com os poucos recursos que teve. E se o Sérgio Conceição ficar conhecido como quase por alguns adeptos, para mim fica conhecido pela grande época que fez. Uma dúvida rapidamente. Tu disseste logo antes da conversa que a Juventus, como a Juventus, e não sei mais quem, Desculpa, o Benfica ganhou o campeonato, mas é preciso mais. Okay. O Porto não ganhou nada. É um facto, mas tu vais dizer uma coisa. Ganhou uma coisa e foi às meias-finais da Champions. Vou dizer uma cena. O Liverpool agora perde com o Tottenham. A época do Liverpool é má. Não ganhou o campeonato, não ganhou nenhuma interna. Estás a falar de uma coisa, mas o Liverpool tem vários fatores. Desde os milhões do City, do Manchester e do Afins. Calma, estás a falar de Liga Portuguesa. Outra dimensão. O Liverpool também não tinha... É como agora o Barcelona com o Sevilha também. Mano, foi com o Valência. O Liverpool não teve também uma distância do caraças para o City, e ao contrário do City, o Liverpool estava em 2 competições. Certo, mas não podes pôr isso em causa dos erros do Braga,
Mano, é como tudo, mano. Se eu for daquele gol de 30 metros do Bruno Fernandes ao Benfica, o Benfica estava na final da taça, sem dúvida alguma, mano. Se fosse aquele gol mágico do Bruno Fernandes, o Benfica estava na... Mano, são erros. Olha, mas o Braga não podia errar. Com o plantel que tinha e com os jogos consecutivos que tinha, não podia errar. E mais uma vez, mas é isso, não é desvalorizar o que tu disseste, é a minha opinião só. Da maneira que o Braga errou, ok? É isto que diferenciou o Braga, o Sporting, do Benfica e do Porto. Erram sempre nas mesmas coisas. E o Porto Benfica não. O Porto Benfica pode perder todos os derbys e todos os clássicos. Não perdem com equipas pequenas. Não pecam. E é isto que faz a diferença do Porto e do Benfica serem sempre campeões. E o Sporting está ali, na cima da bandeira, não recebe nada. E o Braga, mas vai ganhando umas tacinhas a outras, porque como você diz, a fase de eliminar, o Sporting pode dar tudo à vontade, porque é um jogo só. Não precisa ser uma constante. E o Braga, apenas nos mesmos sítios. Por isso é que o Sporting Braga e o Sporting ou mudam o chip, ou vão ser sempre o eterno terceiro e quarto. É isso que eu quero explicar, mas não estou a desconcordar tudo de ti. Eu percebo o que estás a dizer e se calhar não sei se alguém quer acrescentar mais alguma cena sobre o tema, mas assim aproveito se calhar para passar para a cena dos placares positivos e negativos e começo com o positivo. Porquê? Porque o treinador do Betis, o gajo fez uma época do caraças, ganhou no Camp Nou e ganhou também no estádio do Real Madrid e foi despedido. E o gajo teve agora uma entrevista a poder explicar qual era a opinião dele sobre o despedimento e o que ele disse foi: nós estamos a criar uma geração em que as crianças o que vão pensar é que a única coisa que importa são os vencedores, que tudo o resto não importa. E a verdade é essa, meu. Como é que nós podemos dizer que o Betis tinha que chegar, seja onde for, porque praticava bom futebol? Ou seja, basicamente aquilo que estávamos a falar agora do Sporting e do Liverpool e dos Juventus e por aí fora, só interessa se é bom ou mau se ganhar. Isso não faz sentido, mano. Supostamente há 3 candidatos, desculpa quando? Há 3 candidatos para o campeonato. Dos 3 só vai ganhar um, mano. A verdade é essa. Por mais que o pessoal queira não entender isso, só vai ganhar um. Isso não quer dizer que os outros 2 tenham tido uma má época. Pá, e para mim o Porto, continuo a dizer, para mim o Porto não fez uma má época. Sim. Da mesma forma como o Liverpool se perder Sim, se pudesse chegar por aqui e... Para mim o Porto pode fazer estas épocas boas. À vontade. Quando o Conceição tiver a É uma chorar... discussão que eu não quero fazer parte, porque para mim pode manter assim. Sim, ok. Correto, mano. Pacatos positivos. Braga quanto? Não, dá daí. Um placado positivo, o primeiro vai ser aqui... Primeiro vou dar aqui ao Inox, dando-nos a casa no outro dia, no Sport, e aqui ao Sérgio, que tem uns dotes de bailarino, portanto... Dançarino, acho que merecia um programa só ele dançar. Um reconhecimento mesmo. Um reconhecimento, exatamente. Em relação ao pacato positivo da semana, vou dar ao Matthew, ao outro, dentro do campo. Explica. Dentro do campo, falando de futebol. Vou dar ao Matthew, acho que faz provavelmente a melhor exibição de um central esta temporada e provou que velhos são os trapos, não é, meu puto? Matthew, senhor em Portugal, de facto. Dou-me um pacote positivo também. Apesar de eu achar que, em termos de segurança, sem dúvida que ele Salim dá muito mais, mas o Renan, porque, jogamos à bola, eu conheço alguns jogadores profissionais, etc. E defender penaltis não é a mesma lotaria. Tem o seu segredo, tem as suas táticas. E não venham já o Rui Patrício ser igual. Um guarda-redes, quando defende um penalti, tem aquele 70% de sorte e aquele de estudo. E vocês vão fazer o estudo desde o início da época de todos os eliminatórios de penaltis que este ano foram no mesmo Sporting e onde perceber que o Renan, aquele me peça de penaltis, não é? Viu-se claramente aquela bola. Estuda, certamente. Claramente aquela bola que ele defendeu, ele sabia para um dia como ia. E vocês não foram não sair à bola, não foi ele foi com tudo à bola, foi com tudo, com os dois braços, tipo de género. A bola podia subir, ele foi assim, garantia que ele sabia que ia para ali. Já contra o Braga foi igual, contra o Porto foi igual. E eu, para valorizar os guarda-redes, porque ninguém valoriza guarda-redes em Portugal, os guarda-redes são muito bons para defender penaltis, mas quando fazem um gol são os piores. E temos o Rui Patrício, que salva muito o Sporting, muito. O Bruno Fernandes de hoje em dia foi o Rui Patrício há muitos anos atrás e ninguém valorizava. E é dar props e é dar mérito, e o do Braga também, quando foi com o Sporting na meia-final da Taça da Liga, também com o do Braga, que foi um show de guarda-redes. É para valorizar, porque defender penaltis não é sorte, tem de saber fazê-lo. E o Renan, nesse aspecto, entre os postos a sair, não tenho muita confiança nele, mas em penaltis, meus amigos, top. Props.
Bem, o meu placar positivo é para o Vendel, o médio do Sporting, de 20 anos, acho que Com carta para o jogo. que foi apanhado a conduzir sem carta. E o sentido positivo disto é que foi o único jogador do Sporting a não perder pontos, neste caso na carta este ano. Ganda venda. Pá, dando a dica para o meu negativo. Pá, não quero estar aqui a bater no ceguinho, até porque também um gajo tem sentimentos, mas Barcelona, pá, caga nisso, ainda bem que a época acabou, porque aquela final com o Valência não se admite. Não, percebe-se agora falando um bocadinho mais a sério, pá, percebe-se completamente que não há treinador, não há soluções para coisas tão simples como o Soares. Uma pessoa não pode estar a perder a final da Taça do Rei e ao intervalo coloca o Vidal como ponta de lança. Pá, isso não se admite. Isso não se admite. E sinceramente. Parece o Rui Vitória ao sítio mesmo. Parece o coisa por o Jefferson da extremo e encheu o Rafinha. Valência, apesar da azia, próprios para vocês, mereceram a vitória e o Guedes não pode falhar aquele lance de baliza aberta. Portanto, próprios pela vitória. Negativo. O meu negativo é o Eduardo. É o filho do Conceição. Que o João Félix deu uma entrevista e disse que o pai do Eduardo, que é o Sérgio Conceição, não é? Acho que sim. Que não o cumprimentou e o Eduardo justificou e ele compreendeu a justificação do filho. E eu senti pena do Eduardo. Eu acho que ele tem vergonha do pai. Para um filho justificar a um amigo o comportamento do pai é porque o filho está mesmo com aquela vergonhazinha do pai. A vergonha alheia. Lá está, olha. E também se pensares bem, se pensarmos todos bem, o Eduardo no centro de estágio do Benfica, não é? Então, lá em casa não ganhaste nada este ano. Um pagado negativo vai para o Conceição, que pronto, está assim com este tamanho. E podes continuar a chorar à vontade, porque um gajo que em janeiro veio dizer que é preciso repensar o futebol português e depois teve a azia que teve na final da taça, não cumprimenta o Félix, cada vez que perde parece um cão raivoso, voltou a mostrar as suas cores, mas já o disse, em termos de treinador é o treinador certo, mas para mim podes continuar a ter essas temporadas e a continuar a chorar. Não achas que podem estar aqui a cabecinha no ombro. Não achas que o Sérgio Conceição é o Bruno Carvalho dos treinadores? É uma boa analogia. Ele não consegue perder. Ele não sabe perder. É uma boa analogia. Faz parte. O apagado negativo, abaixo lá do Sporting, o simples motivo. Rapazes, eles em todos os estados. Estávamos num estádio a fechar a taça, certo? E vocês queriam entrar, andar a porrada com os polícias. Os caras assustaram-se todos. Então chegam calma, se nós vão ser campeões, para o ano. Estão com medo. Acho que as pessoas têm que perceber que eles têm com um trauma. O Patrício rescindiu porque não conseguia dormir. Numa noite de festa vem empurrada, normal, como uma pessoa é assaltada, vai na rua, viu um pessoal correr de repente com a tendência a encolher-se. Por isso eu acho que é claro que o Sporting tem que ter mais calma e não estragar o estádio, está bem? Porque quem paga somos nós. Já estragaram a academia, portanto. Não, chega. Claros do Sporting, o verão chegou, t-shirts aqui do Pacato, desconto aí com o Brother Inox, host. Pessoal, já sabem, hoodies, hashtag sem pijama, desconto de 10%. A apimentar o verão. É nóis. Até para a semana.